Meu noivo estava me traindo com um homem e eles estavam planejando fugir juntos. Reuni provas e mandei para a família dele e para a esposa do amante. Eu nunca pensei que aos quase 40 anos ainda estaria tentando entender de verdade o que significa confiar em alguém. Quando conheci o Daniel em 2018, eu já tinha vivido algumas desilusões amorosas, mas nada que tivesse marcado tanto a ponto de me tornar cínica. Eu era mais reservada, sim, mas ainda acreditava na ideia de ter alguém ao meu lado, de construir uma família. Ele apareceu justamente nesse momento, trazendo aquele ar de segurança que eu sempre associei a homens que sabiam o que queriam. Quando Daniel me pediu em namoro, tudo parecia encaixar. Ele era atencioso, inteligente, tinha boas conversas e parecia gostar do meu jeito mais tranquilo. Ao longo do tempo, fomos nos ajustando, aprendendo a conviver com as diferenças. Em 2023, no nosso 5º aniversário de relacionamento, ele me pediu em casamento. Eu chorei na hora. Foi como se de repente a vida tivesse me dado aquilo que eu esperava desde os 20 anos, um compromisso sério e estável com alguém que dizia me amar. Daniel tinha a minha idade, 34 na época. Trabalhava em uma multinacional num cargo importante, pelo menos era assim que ele se descrevia, e eu não tinha por que duvidar. A vida dele parecia tão organizada, tão alinhada, enquanto a minha era bem mais simples. Eu era dona de casa, cuidava do lar, lia bastante, cozinhava, e no fundo estava sempre esperando que algo de novo acontecesse. Meus pais já não estavam mais por perto. Meu pai havia falecido em 2017 e minha mãe em 2021. Não tenho irmãos, nem primos próximos. Isso fazia com que em certos dias a solidão fosse quase ensurdecedora. De lá pra cá, passei a viver praticamente em função da preparação para o casamento. Não que fosse algo grandioso, não tínhamos planos de festa luxuosa, mas eu queria que fosse perfeito. Flores, vestidos, cerimônia simples, talvez na praia. Eu sonhava com esse momento como quem espera um renascimento. A cada detalhe que eu planejava, mais eu me sentia parte de uma nova história, deixando para trás as perdas da minha família e a vida meio apagada que eu levava até então. O cotidiano com Daniel tinha seus altos e baixos, como qualquer relacionamento. Ele trabalhava muito, chegava tarde, e às vezes me irritava o fato de ele estar sempre tão conectado ao celular e ao laptop. Eu, por outro lado, dedicava meu tempo à casa, à cozinha, a pequenos hobbies. Ele costumava dizer que adorava voltar para casa e encontrar tudo arrumado, cheiroso, pronto para recebê-lo. Eu me sentia valorizada de certa forma, mas em alguns momentos me questionava se não estava vivendo apenas em função dele. Ainda assim, nunca pensei em desistir. Eu queria acreditar que tudo valia a pena, que meu esforço, minha dedicação e minha paciência teriam uma recompensa. Não era como se eu tivesse muitas opções, afinal. Sem família próxima, com poucos amigos, Daniel era praticamente o centro da minha vida. O casamento para mim não era apenas uma união, era a chance de construir uma nova identidade, de finalmente não me sentir sozinha no mundo. Eu me lembro de olhar para ele muitas vezes, enquanto ele falava de reuniões, viagens e projetos da empresa, e pensar, esse é o homem com quem vou envelhecer. Esse é o homem que vai estar ao meu lado quando tudo o resto falhar. Eu acreditava nisso com todo o coração. O que eu não fazia ideia é que ao mesmo tempo em que eu idealizava um futuro a dois, Daniel já construía segredos que eu só descobriria quando fosse tarde demais. Mas naquela época, em 2023, eu ainda vivia na ilusão de que estávamos caminhando juntos para a mesma direção. Foi no começo de 2024 que a primeira rachadura começou a aparecer. E não por causa de uma briga ou de alguma desconfiança, mas por algo aparentemente banal. Uma árvore enorme, que ficava no fundo do quintal da nossa casa, simplesmente caiu depois de uma tempestade. O estrago foi maior do que eu esperava. Parte do muro cedeu, a fiação elétrica foi danificada e o jardim que eu cuidava com tanto carinho ficou destruído. Eu entrei em pânico. Nunca tínhamos lidado com um problema tão grande em casa. Daniel, como sempre, manteve a calma. Ligou para os contatos dele, chamou um pedreiro, organizou o orçamento com a companhia elétrica. Parecia que ele tinha uma solução para tudo, enquanto eu só conseguia pensar no quanto aquilo custaria. E custou mesmo, milhares de dólares que não estavam previstos. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Eu cuidava de todas as contas da casa. A nossa conta era compartilhada, e era de lá que saíam os pagamentos de luz, água, supermercado, internet, enfim, tudo. Daniel sempre transferia o salário dele para essa conta, e juntos administrávamos. Só que quando fui calcular quanto ainda havia disponível para pagar os reparos, notei que uma quantia considerável tinha sido retirada.
No extrato, vi transferências fixas de $800 por mês, sempre para a mesma conta. Eu nunca tinha notado antes, talvez por falta de atenção, já que Daniel era o responsável por quase toda a renda. Mas agora, diante do gasto inesperado, cada centavo fazia diferença. Meu coração acelerou. Eu não tinha ideia de que conta era aquela. Liguei para o banco no mesmo dia e perguntei sobre o destino da transferência. A atendente me informou com a naturalidade de quem apenas cumpre o protocolo, que a conta pertencia ao próprio Daniel. Ou seja, uma conta em nome dele, mas separada da nossa, a qual eu não tinha acesso. Fiquei em choque. Nunca, em todos esses anos, Daniel havia mencionado ter uma segunda conta. E não era uma quantia pequena, $800 todo mês, por mais de um ano, dava quase $10 mil. Para onde esse dinheiro estava indo? Esperei ele chegar em casa naquela noite, com o coração na boca. Jantamos normalmente, mas eu não conseguia prestar atenção em nada. Quando finalmente criei coragem, perguntei: Daniel, você tem outra conta no banco? Ele congelou por alguns segundos, os olhos arregalados como se eu tivesse falado uma heresia. Depois, respirou fundo e tentou sorrir. Tenho sim, mas não era para você descobrir agora. Eu estava guardando dinheiro para o nosso casamento, queria fazer uma surpresa. A justificativa saiu rápido demais, como se já estivesse pronta. Mas o que me chamou a atenção foi o nervosismo dele. Daniel suava, gaguejava um pouco. Não parecia a pessoa calma e controlada que eu conhecia. Guardando dinheiro? Perguntei, nervosa. Por que não me contou nada? Para fazer surpresa, ele respondeu forçando um sorriso. Queria te dar algo especial, não só o que a gente já planejou. Você sabe que eu gosto de surpreender. A desculpa parecia plausível, mas algo dentro de mim não acreditava. O Daniel que eu conhecia não era do tipo que fazia grandes surpresas. Ele era prático, direto. Além disso, havia aquele nervosismo visível. Eu queria acreditar nele, queria mesmo, mas uma parte de mim gritava que havia algo errado. Naquela noite, me deitei ao lado dele, mas mal consegui dormir. Minha mente rodava em círculos. E se não for para o casamento? E se ele estiver escondendo alguma coisa de mim? Eu já tinha perdido tanta coisa na vida, não suportava a ideia de perder também a confiança no homem que eu escolhi para dividir meu futuro. Foi aí que pela primeira vez, um pensamento perigoso surgiu. Talvez eu precisasse investigar por conta própria. Nos dias seguintes, a desconfiança começou a me corroer por dentro. Daniel continuava agindo normalmente, mas toda vez que ele saía para o trabalho ou dizia que ia fazer hora extra, eu lembrava daquela conta secreta. Eu queria acreditar que era só uma surpresa mal planejada, mas o instinto gritava que não. Passei a observar mais os hábitos dele. Percebi que sempre que recebia notificações no celular, ele ficava nervoso, virava a tela para baixo ou saía do ambiente. Antes eu achava que era apenas questão de privacidade, mas agora cada detalhe parecia suspeito. Eu precisava de provas. Não adiantava confrontá-lo de novo com base apenas na minha intuição, porque ele teria outra desculpa na ponta da língua. Eu queria fatos. A oportunidade surgiu em um sábado. Daniel tinha chegado tarde na sexta, disse que estava exausto e dormiu pesado até quase o meio-dia. O celular dele estava largado na mesinha de cabeceira, sem senha biométrica ativada. O coração parecia que ia sair pela boca quando peguei o aparelho nas mãos. Respirei fundo e fui direto no aplicativo do banco. As mãos tremiam, mas consegui entrar na conta secreta. Não havia nada de economia, nenhum saldo acumulado. Pelo contrário, o dinheiro entrava e saía todo mês, quase no mesmo dia. Os extratos estavam ali, frios e claros. As transferências de $800 iam para gastos com restaurantes caros, motéis e compras em horários que coincidiam com os dias em que ele dizia estar fazendo hora extra. Eu não queria acreditar no que via. A cada linha daquelas transações, uma parte do meu coração se despedaçava. Não era apenas o dinheiro. Eram as mentiras, o engano, a sensação de estar sendo feita de idiota. Copiei tudo, tirei fotos das telas, enviei para o meu próprio e-mail, criei uma pasta escondida no computador só para guardar essas provas. Depois, com cuidado, fechei o aplicativo e devolvi o celular exatamente onde estava. Quando Daniel acordou, agiu como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo de bom dia, sorriu, perguntou se eu queria café. Eu respondi mecanicamente, ainda atordoada pelo que havia descoberto. No fundo, a vontade era de gritar, de jogar as provas na cara dele e exigir uma explicação. Mas respirei fundo, como se estivesse me segurando na beira de um abismo. Se eu confrontasse agora, talvez ele negasse, talvez tivesse tempo de apagar rastros. Eu precisava de mais. Precisava saber com quem. E foi isso que decidi fazer.
Fingir que estava tudo bem, continuar sendo a noiva carinhosa e animada com o casamento, enquanto por trás das cortinas eu buscava cada pedacinho de informação possível. Comecei a mexer de vez em quando no celular dele sempre que tinha chance, mas curiosamente não encontrava nada. Nenhuma mensagem comprometedora, nenhuma foto suspeita. Era como se ele fosse cuidadoso demais. Foi aí que pensei no trabalho. Daniel passava horas no escritório, e eu tinha notado algumas coisas estranhas nas visitas que fazia por lá. A secretária dele sempre foi simpática, mas nunca deu sinais de nada além de profissionalismo. A nova estagiária era jovem e bonita, e até chegou a ser alvo de uma ou outra piadinha entre colegas dele, mas também nunca fez nada que parecesse suspeito. Quem realmente chamava minha atenção era um rapaz, um funcionário novo, por volta dos 25 anos. Sempre que eu aparecia ele ficava nervoso, desviava o olhar, parecia desconfortável. No início, achei que era apenas timidez. Mas, depois do que descobri nos extratos, comecei a pensar diferente. O tempo foi passando, e a desconfiança se transformou em estratégia. Eu esperava Daniel dizer que faria hora extra e ao invés de ficar em casa sofrendo, decidi seguir meus instintos. Numa dessas noites, estacionei perto da empresa e fiquei aguardando. Foi então que aconteceu. Depois das 21 horas, vi Daniel sair do prédio. E para minha surpresa, ou melhor, meu pesadelo confirmado, ele não estava sozinho. O rapaz de 25 anos vinha ao lado dele. Os dois caminharam juntos até o estacionamento. Não estavam apenas colegas de trabalho voltando para casa. Eles se deram as mãos. Meu corpo inteiro tremeu. Tirei o celular do bolso e comecei a fotografar. A cada clique a dor parecia aumentar, mas eu sabia que precisava daquilo. Precisava ter provas. Eles atravessaram a rua e entraram em um restaurante. Eu o segui discretamente, estacionei perto e fiquei observando pela janela. Lá dentro, no meio da refeição, vi quando Daniel se inclinou e beijou o rapaz. Aquela cena ficou gravada na minha mente como uma cicatriz. Eu não estava mais lidando com suposições. Era real naquela noite. Voltei para casa sem dizer uma palavra. Mas uma coisa estava clara: eu não podia mais viver naquele teatro. Cheguei em casa naquela noite como se estivesse no piloto automático. Dirigindo de volta, ainda tinha as mãos tremendo no volante. A cena do Daniel de mãos dadas com aquele rapaz, o beijo no restaurante, não saía da minha cabeça. Era como se eu tivesse levado um soco no estômago. Quando estacionei na garagem, fiquei alguns minutos dentro do carro, respirando fundo, tentando decidir o que fazer. A vontade de pegar minhas coisas e ir embora era enorme, mas ao mesmo tempo eu queria entender até onde ia aquela traição. Eu precisava saber tudo. Ao entrar, a casa estava em silêncio. Daniel não tinha voltado ainda. Olhei para a mesa do escritório improvisado dele e vi o laptop da empresa. Lembrei que ele sempre usava aquele computador para checar e-mails do trabalho. Meu coração acelerou na hora. Talvez ali estivesse a chave para descobrir mais. Peguei o laptop e liguei. Por sorte, Daniel nunca usava senha nesse, já que era só para acesso corporativo. Entrei direto na caixa de e-mails. De início, só havia mensagens de relatórios, reuniões, coisas normais. Mas, depois de uma busca mais atenta, encontrei uma pasta com trocas de mensagens dele com o rapaz. Abri a primeira. Era antiga, de meses atrás, mas já deixava claro o tom íntimo. Não havia fotos explícitas, mas palavras suficientes para me deixar nauseada. Eles falavam de encontros, de desculpas inventadas para hora extra, de planos para viajar juntos. Continuei lendo, devorando cada linha como se fossem facadas. Em um dos e-mails mais recentes, Daniel dizia: "Mal posso esperar para largarmos tudo. Quando estivermos juntos de verdade, sem mentiras, vai ser perfeito." E o rapaz respondia: "Eu também. Mas ainda tenho medo. Minha esposa não suspeita de nada e com o bebê em casa fica tudo mais complicado. Preciso de tempo para pensar em como contar." Meu mundo girou. Não era apenas uma traição com um colega de trabalho. Era com um homem casado que tinha uma família, um filho pequeno. Eles falavam sobre abandonar suas vidas e fugirem juntos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquele instante, senti uma mistura de raiva, nojo e uma estranha sensação de alívio. Alívio por finalmente ter descoberto toda a verdade. Não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para desculpas ou histórias inventadas. Imediatamente copiei todos os e-mails, salvei em um pendrive que encontrei na gaveta e ainda tirei fotos com meu celular para ter provas em dobro. Não deixaria escapar nenhum detalhe. Depois de guardar o laptop de volta, sentei na cama e fiquei olhando para o teto. Minha mente estava a mil, planejando os próximos passos. Confrontar Daniel naquele momento? Não.
Ele era esperto, poderia tentar apagar provas, manipular a narrativa. O que eu queria era expor ele, fazer com que todos soubessem quem ele realmente era. Na manhã seguinte, com um nó na garganta mas decidida, preparei tudo. Peguei as fotos que tirei no restaurante, as imagens do extrato bancário e os e-mails trocados entre ele e o rapaz. Montei um pequeno dossiê digital. E então, com um misto de nervosismo e satisfação amarga, enviei tudo para a família dele. A mãe, os irmãos, os tios. Todos receberam uma cópia. Eu não queria vingança apenas. Eu queria que ficasse claro que eu não era a louca da história. Eu tinha provas. A reação foi rápida. No mesmo dia, meu celular começou a pipocar de mensagens da família dele, alguns em choque, outros com raiva, alguns até pedindo desculpas por ele. Eu li aquilo e só conseguia pensar. Era para isso que eu tinha me preparado. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, já devia ter sido bombardeado pelas ligações da família. Mas eu não estava mais lá para presenciar a cena. Eu tinha feito minhas malas de madrugada e estava na casa de uma amiga. Eu ainda tinha um último passo a dar. No dia seguinte, esperei Daniel sair cedo para o trabalho e fui até a empresa dele, mas não para falar com ele. Eu queria encontrar o rapaz. Só que não faria isso no escritório. Eu queria ir mais fundo, até a casa dele. Segui o endereço que encontrei em um dos e-mails e estacionei na rua, observando. Vi quando Daniel passou para buscá-lo mais tarde, mas fiquei ali, paciente. Quando o rapaz voltou para casa sozinho, decidi que era minha hora. Com todas as provas em mãos, fotos, extratos, e-mails, bati na porta. Quem abriu foi a esposa dele, com uma criança pequena no colo. Meu coração apertou, mas não hesitei. Respirei fundo, encarei os olhos dela e disse: "Você precisa ver isso." E entreguei o envelope que havia preparado. A esposa do rapaz ficou olhando para mim sem entender nada, segurando o bebê no colo. Eu via nos olhos dela aquele misto de surpresa e preocupação. Acho que nunca vou esquecer o silêncio pesado que caiu quando ela abriu o envelope e começou a folhear as cópias. Primeiro, ela viu as fotos dos dois de mãos dadas e se beijando no restaurante. Sua expressão foi de choque imediato, como se tivesse levado um tapa na cara. Depois, passou para os extratos bancários, que mostravam os gastos em motéis e restaurantes nas mesmas datas em que ele dizia estar fazendo reuniões de última hora. Finalmente, os e-mails. Ela leu alguns trechos, as mãos tremendo, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, tentando segurar o bebê com mais firmeza. Eu respirei fundo. Não queria estar ali como quem despeja uma bomba e vai embora. Apesar da raiva e do rancor que eu sentia, olhei para ela e disse com calma: "Eu sei que é difícil acreditar, mas eu passei semanas juntando provas. Não é só um mal-entendido. Eles estão juntos há meses. E planejam deixar a gente para ficar juntos." Ela ficou em silêncio, só olhando para as páginas, os olhos vermelhos de choro. O bebê começou a se agitar, como se sentisse a tensão. Eu fiquei parada, sem jeito, querendo ajudar mas sem saber como. Ele disse que trabalhava até tarde. Ela falava como se tentasse se convencer, mas ao mesmo tempo sabia que não tinha como negar o que estava diante dela. Eu também ouvi isso muitas vezes, respondi, tentando mostrar que entendia. Mas a verdade estava sempre escondida nessas desculpas. Ela balançou a cabeça, ainda em choque. Eu não sei o que fazer. Eu também não sei ainda, confessei. Mas uma coisa eu já entendi: não dá para continuar vivendo uma mentira. Ela me encarou, e naquele momento, pela primeira vez, percebi que a dor dela era igual à minha. Estávamos do mesmo lado, ambas enganadas, ambas feitas de idiotas por dois homens que preferiram se esconder atrás de mentiras. O bebê começou a chorar, e ela o balançou nos braços, tentando se recompor. "Você quer entrar?" perguntou com a voz trêmula. Assenti, e ela abriu a porta. Entrei e sentei no sofá enquanto ela colocava o bebê no berço, ainda chorando baixinho. A sala era simples, com brinquedos espalhados e uma sensação de vida real, de família. Aquilo só aumentava meu sentimento de indignação. Como eles puderam pensar em largar tudo aquilo como se fosse descartável? Ela voltou, se sentou na poltrona em frente a mim, enxugou as lágrimas e respirou fundo. "Eu sabia que tinha alguma coisa estranha", disse com a voz embargada. Ele ficava nervoso quando eu perguntava demais, sempre dava desculpas. Mas eu nunca imaginei que fosse isso. Eu fiquei em silêncio, deixando que ela desabafasse. Eu me casei com ele acreditando que era para sempre. A gente tem um filho, sabe? Como ele pode jogar tudo fora por uma aventura? Eu também acreditei que meu noivado seria para sempre, falei, sentindo as palavras pesarem. E descobri que o homem com quem eu ia me casar estava mentindo para mim todo esse tempo.
Ela respirou fundo de novo, tentando se controlar, e depois me olhou firme. Obrigada por me mostrar. Mesmo que doa, eu precisava saber. Eu sei, respondi. E você não está sozinha. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era como se estivéssemos processando juntas aquele turbilhão de informações. Eu não tinha ido até ali esperando encontrar algum tipo de aliança, mas, de repente, percebi que talvez fosse isso que ambas precisávamos. Alguém que entendesse exatamente o que estávamos passando. Quando me levantei para ir embora, ela me acompanhou até a porta. Antes de sair, ela segurou meu braço e disse: eu não vou deixar isso passar em branco. Ele vai ter que me encarar. Assenti. E eu também não. Saí dali com o coração pesado, mas com a estranha sensação de que algo tinha mudado. Eu não estava mais apenas no papel de vítima. Eu tinha tomado uma atitude. Eu tinha mostrado a verdade. E agora, o que viria depois, seria a consequência disso. No caminho de volta, fiquei imaginando como seria a reação deles quando percebessem que não dava mais para esconder. E pela primeira vez em semanas, senti que eu tinha alguma força de volta nas minhas mãos. No dia seguinte, eu não consegui pensar em outra coisa além da cena que presenciei na casa do rapaz. A expressão da esposa dele, a forma como ela segurava as provas com as mãos trêmulas, aquilo ficou gravado na minha mente. Eu sabia que ela não iria simplesmente engolir tudo em silêncio. E não demorou. No fim da tarde, meu celular começou a pipocar com mensagens de familiares. Uma tia do Daniel me mandou: menina, o que é isso que você mandou ontem? O Daniel tá surtando, dizendo que você inventou tudo. Mas a família viu as fotos. Eu não respondi. Não tinha o que dizer. As provas estavam ali nuas e cruas. Não era invenção. Mais tarde, fiquei sabendo que naquela mesma noite, o rapaz tinha chegado em casa e encontrado a esposa com todos os papéis em cima da mesa da sala. Ela estava sentada com o bebê no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Então é isso? Ela teria perguntado, levantando os papéis. Todos esses meses você estava me traindo? Ele tentou se explicar, gaguejou, disse que era um erro, que não queria magoar ninguém, que estava confuso. Mas não havia espaço para desculpas. Ela tinha as fotos, os extratos, os e-mails. Ele não tinha para onde correr. Segundo uma amiga em comum que me contou depois, a briga foi feia. Ela gritou, ele chorou, o bebê chorava junto. No fim, ela disse que não queria olhar mais para a cara dele e o mandou dormir no sofá. Enquanto isso, do meu lado, o Daniel também estava sendo pressionado pela família. A irmã dele me ligou, indignada. Por que você foi expor tudo assim? Você tinha que resolver entre vocês. Eu respirei fundo e respondi: resolver entre nós? Ele estava planejando me largar para fugir com um homem. Como queria que eu lidasse com isso? Fingindo que não vi nada? Ela ficou em silêncio do outro lado da linha, e depois disse baixinho: eu não sabia que era tão sério, pois é, e respondi seca: agora sabe. Daniel, claro, tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi nenhuma. Eu não queria ouvir desculpas ensaiadas, não queria que ele tentasse inverter a situação como sempre fazia. Estava exausta. À noite recebi uma mensagem dele: você acabou com a minha vida. Com a sua também. Era só esperar mais um pouco que eu resolveria tudo. Aquilo me deu uma mistura de raiva e nojo. Ele ainda tentava me colocar como culpada, como se eu tivesse estragado os planos dele. Mas os planos dele nunca me incluíam. Enquanto Daniel lidava com a família cobrando explicações, e o rapaz enfrentava a fúria da esposa, eu percebi que tinha colocado as peças em movimento. E agora cada um teria que arcar com as consequências. Só que eu também sabia que eles não ficariam quietos. Mais cedo ou mais tarde, Daniel viria atrás de mim, e não seria com flores e pedidos de desculpas. Eu me preparei mentalmente para isso. E no fundo, uma parte de mim sentia uma pontada estranha de alívio, porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava vivendo uma mentira.